Salve, salve galera do Veja Pro Outro Ângulo, aqui Lucas Cavalcante novamente. Mano, seguinte, hoje um convite mais que especial para que você e eu vivamos um Veja Pro Outro Ângulo, mas por outro ângulo mesmo, da raiz, meu irmão. Seguinte, convido você a participar desta análise psicanalítica, diria eu, da música Teimosia do meu brother Duca Tambasco. Quer conhecer um pouco das profundidades do inconsciente de um poeta, de um músico? Vem comigo, vozinha, solta a vinheta aí, ó. Pessoal, é o seguinte, eu estou convidando vocês a participar desse projeto que eu vou fazer, uma análise psicanalítica. A ideia é botar o Duca Tambasco no divã do Veja Pro Outro Ângulo. É claro, você psicólogo, psicanalista, não tem que ficar aí todo mordidinho, porque isso é heresia, tá errado. É óbvio que aqui não dá pra fazer o que se faz dentro de uma clínica, mas eu quero soltar aí pra vocês que são leigos e interessados pela psicologia, pela psicanálise, algumas coisas que a gente faz dentro da clínica, que é a chamada análise do discurso. Analisar o discurso significa codificar a linguagem do sujeito. É tentar extrair da fala dele, sem que ele perceba que está dizendo, a verdade do ser dele e devolver esse código a fim de que ele se depare com as falas e com seus próprios ditos e gere nele um movimento de mudança. Deu para entender? O inconsciente para Lacan, como eu já disse em outros vídeos, está na linguagem, mas ele está escondido. Eu preciso extrair. Como? Escutando ao invés de apenas ouvir. Deu para entender? Enxergar apenas de só ver. E nessa ideia eu consigo extrair uma palavra e outra e montando um quebra-cabeça a fim de trazer uma verdade da alma. O Duca faz isso sem que ele perceba. Ele se entrega literalmente nessa música, quer seja nas suas relações amorosas, no caso com a sua esposa, quer seja na sua vida como homem, como músico, como ministro e como qualquer coisa. Ele diz isso nesta música e no vídeo que ele bota lá no canal dele, que é o vídeo quando ele diz Duca Tambasco abrindo o coração. Olha só, eu não ia passar esse vídeo aqui, mas eu peço para vocês que vejam esse vídeo porque ele vai abrir literalmente o coração e sem ele perceber, ele faz uma junção da vida amorosa, da vida musical, da vida profissional, de tudo dele enquanto ser, alguns pontos que ele nem fala, e aqui eu vou interpretar, eu vou colocar, óbvio, a minha interpretação analítica, não sei se pro Duca vai fazer sentido, eu acredito que sim, e aí ele se entrega. Esse é o ponto interessante, mas a gente não vai passar esse vídeo, eu vou passar apenas a música, porque eu acho que a música já dá pra gente pensar um pouco sobre a psicodinâmica de Duca Tambasco. Eu vou colocar o Duca Tambasco no divã, mas é o seguinte, antes da gente começar a música, é importante que você entenda o porquê ele fez essa música. Essa música é uma poesia que o Duca fez para sua esposa e recitou no dia do seu casamento. E nessa poesia, ele mesmo disse que é uma metáfora. Olha só, o inconsciente para Lacan se encontra na metáfora, nas metonímias, nas figuras de linguagem, nos xistes, nos esquecimentos, os xistes são brincadeiras, nos atos falhos, nos lapsos e assim por diante. Portanto, principalmente nas figuras de linguagem, na análise do discurso, é que a gente encontra as verdades do ser. Essa metáfora que o Duca faz da música, que era uma poesia, na verdade, quando ele falou com a esposa, ela diz mais ou menos assim: duas árvores foram criadas separadas, e elas estão enraizadas na sua forma de ser. E o desejo delas era se encontrarem, mas elas crescem e elas têm uma finalidade, na verdade, dar fruto aos outros e dar sombra aos outros. Perceba que a utilidade das árvores está para os outros e não para si mesmo. Mas aí a árvore tem um desejo, que é encontrar com a outra árvore. E ele até diz na música, tão perto, mas tão longe. E a única forma que a árvore ou as árvores de se encontrarem é por meio da copa. Quando elas crescem, as folhas se tocam, então elas podem viver o desejo. É uma metáfora linda, aliás, parabéns, Duca. Realmente é uma metáfora linda. Que ele quis dizer ali que ele e a esposa, eu não conheço a história do casal, mas ele e a esposa provavelmente estavam tão próximos, mas tão longes, ou seja, a essência, a finalidade do ser de cada um não era para se encontrarem, mas eles deram um jeito de se encontrar. Ou seja, pela copa, no crescimento, pelas folhas, pela insistência que ele diz na música, ou seja, pela teimosia, eles conseguem se encontrar. É isso que ele vai dizer na música, mas eu quero te convidar agora, Duca, vem pro divã, galera do Veja Pro Outro Ângulo, fiquem aí de camarote nessa análise de Duca Tambasco na música Teimosia. Vamos lá. A música é muito linda, muito cult, muito poética, assim, uma coisa bem com café, super gostoso, no final da tarde, num rio de Londres, aquela coisa de um caviar.
É muito bonita, olha só. Não dá pra você imaginar essa música no verão de Fortaleza, né? Não dá. Você vai imaginar em Gramado, algum lugar assim, né? Você encalhadão, pensa aí, ó. Foram alimentadas, juntas a crescer, tão próximas, tão distantes. Raízes são assim. Raízes são assim. Foram plantadas juntas a crescer, tão próximas e tão distantes. O Duca tá falando sobre o implacável destino. A ideia do angustioso destino que é colocado no ser. Cada um tem uma finalidade e contra essa finalidade nada pode ser feito. É isso que ele está dizendo sobre a árvore. Elas foram plantadas junto umas às outras, mas que a finalidade não estava uma para a outra, senão para os outros. E ele vai dizer, pela sombra e pelos frutos. Então ele já coloca aqui uma questão angustiosa. O destino. Não dá para enfrentar o destino. Eu sei, querido crente, cara de pau, mas destino, porque nós somos cristãos, não temos destino, não temos propósito, tudo bem. Eu estou usando aqui uma linguagem da filosofia grega. Você pode colocar propósito, a ideia do destino dado aos homens. Cada um tem sua finalidade, e contra esse destino nada pode se fazer. Aliás, isso está bem presente na obra de Homero, na Ilíada, né, ou na Odisseia, onde ele vai mostrar o destino dos heróis. Né? Se a morte é morte, não há o que ser feito, você vai morrer. É nesse sentido que o Duca está dizendo já nesse início, nessa primeira estrofe. Vamos lá. Nos trazem segurança. O que as árvores trazem? Prendem no chão. Segurança, prende no chão. Primeira coisa, traz segurança. Pessoas ao seu redor se fartam com seus frutos. Se fartam dos frutos. São suas sombras. Ele está falando da finalidade, da lei. Ele está dizendo que a finalidade de todo ser está para o outro. A finalidade de todo ser está na utilidade que ele tem para o outro ser. Essa é a grande saga da nossa existência. Não há o que se fazer com isso. Ao mesmo tempo que ele não critica a raiz. Ele está dizendo que a raiz traz segurança. É importante termos raízes, sim. A raiz confere identidade, a raiz confere historicidade, mas tem um desejo. E ele vai apontar o desejo. E geralmente o nosso desejo é contrário a essa finalidade, a esse destino. Olha só, que no caso dos homens, o destino é a morte. Eu quero que vocês entendam isso, para não falar, você está sendo herege. Não, o destino nosso é a morte. Qual é a luta da nossa existência? Tentar burlar a morte e tentar viver o máximo possível. Essa é a grande luta nossa. Deu para entender? Vamos lá. Enquanto eu só queria te tocar. Eu só queria te tocar. Porque um segundo Ele diz que a árvore só queria tocar a outra árvore. Perceba que nas entranhas da árvore tem um desejo. E que não é simplesmente dar fruto e sombra ao outro, mas é tocar a outra árvore. E isso é contrário à natureza. Porque não dá. Elas foram criadas próximas, mas muito longe. E aí o que fazer? Essa é a saga, esta é a angústia, essa é a odisseia proposta da música do Duca. O que fazer, sendo que aquilo que eu quero não é para isso que eu fui feito? O que fazer, ele vai dizer. E ele começa a dizer. Começa a crescer. Vocês prestaram atenção nisso? A única forma era crescer e tentar lá na copa tocar a outra árvore. Essa é a ideia. É claro que ele não está dizendo literal. Você vai dizer assim, mas se a árvore é árvore, então ela também tem flor, então ela também foi feita para tocar no outro. Então, o que ele está dizendo é uma relação de raiz e copa. É isso que ele está dizendo. Ele está falando de uma angústia entre finalidade, mas o desejo. Entre a lei e entre o desejo. Entre o limite, mas a ideia de burlar esse limite. Aliás, ele diz isso naquele vídeo lá que ele fez. Então, o que ele está dizendo é que há uma possibilidade sempre de vencer os limites dados ao ser.
Sempre é possível. Como? Crescendo, tornando-se mais maduro, tentando, se expandindo, que uma hora a copa vai se encontrar, as árvores vão se encontrar pelo toque das suas folhas. Ele vai dizer que os pássaros, que são como pajens ali, celebram esta teimosia. Portanto, tocar a outra árvore é uma teimosia, que ele vai dizer que é o amor. O amor é uma insistência em se burlar o destino dado àquela raiz. Olha só. É muito bonito isso, cara. É muito bonito. O amor carrega uma dose de insistência. Entendeu? Carrega uma dose de insistência, de burlar. E há quem diga que isso é pura teimosia. É pura teimosia. É isso a ideia do Duca. De que o amor é a teimosia frente ao destino dado àquela árvore, de viver separado e viver para o outro. Olha que interessante, a palavra teimosia no latim, no grego, elas têm a mesma ideia. Vem da palavra tema, ou tese, né? Tem até o tira-teima, né? Teima, e aí deu origem à palavra tese e tema, na verdade significa um argumento, uma tese, um argumento fixado, um argumento imutável. Portanto, a pessoa teimosa é aquele que vai lutar contra um argumento firmado, contra uma tese bem instalada, imutável. A pessoa teimosa, ela não aceita aquilo que lhe foi proposto, mesmo que seja muito forte, mesmo que seja imutável. Ela vai tentar até o fim. E ele vai dizer que a única forma de vencer uma tese contrária ao desejo é pelo amor. O amor é a causa última que vai conseguir fazer, no mínimo, que não seja abraçar as árvores, mas tocar as folhas. É o mínimo. Mas alguma coisa, ou melhor, mínimo não, o máximo, né? O máximo que se consegue fazer é se tocar no mínimo, que é pelas folhas. É muito bonito, mas ele está dizendo uma ideia de subversão. Olha só, Duca. Subversão ou perversão, diria o Freud. Calma, crente, calma, crentão. Já fala perversão, já dá tremelique. Nossa, que palavra herege, calma. Perversão para o Freud tem um contexto, eu não vou dizer aqui, que fica mais fácil dizer pela subversão. O que o Lacan vai trazer pela subversão? É exatamente o que está dizendo a música. Você é feito por uma finalidade, mas você subverte aquela ideia para que você viva de maneira mais livre, para que você viva de maneira mais solta, mais autêntica. Segundo Lacan, se você vive pela rigorosidade da lei, do destino da lei, você não vive de maneira completa. A única forma seria pela subversão, subverter o limite, subverter aquilo que lhe foi proposto. Então é mais ou menos assim, você está dentro da sua casa, os seus pais dizem que você tem que ser de um jeito, todo mundo já passou por isso, a sua vida, o seu ambiente diz que você tem que ser de um jeito, e você foi programado para aquele destino. Se você subverte aquele destino dado a você, o seu meio social e a sua família vão sofrer, vão dizer que você está errado, etc. Mas você vai sofrer também por isso. Entretanto, esse sofrimento é para gerar vida e alegria, porque na verdade você está vivendo aquilo que é a verdade do seu ser, aquilo que é a verdade última do seu desejo. Deu para entender o que é subversão? Subverter não é uma palavra negativa. Subverter, portanto, é a possibilidade de enfrentar os limites que lhe foi proposto. Entendeu qual que é a sacada? E é isso que diz a música. Portanto, teimosia, a insistência do amor. Olha só. Aí vai dizer do desejo sendo vivenciado. As folhas. Subiu, sentiu o perfume lá em cima. E ele vai celebrar a teimosia. Valeu a pena. Aos poucos, presta atenção nessa frase. Sobe junto aos poucos as folhas. Paixão e teimosia celebram o seu amor. Paixão e teimosia celebram o seu amor. E ele diz que sobem aos poucos. No vídeo que o Duca faz,
ele conta sobre esse aos poucos que eu vou dizer já já. Mas é interessante que quando ele fala sobre esse subir ao céu, as folhas se encontrarem, e essa coisa de sentir o perfume, celebrar a teimosia, é a vivência final na música do gozo. Ele gozar do seu desejo, ele conquistar, ou seja, ele alcançar, ele conseguir burlar, aliás é uma palavra que o Duca usa, burlar aquilo que lhe foi proposto como lei, o seu limite, ele ir além. Na filosofia grega nós temos o herói. O herói grego, né, na filosofia do herói, é aquele que ele subverte a ordem dada pelos deuses. Os deuses colocaram um limite aos homens, e o herói é aquele que burla esse limite, que na filosofia a gente chama de híbris. O herói é aquele que rompe a híbris e vai além do limite dado pelos deuses. Por isso que os deuses muitas vezes lutam contra os heróis lutam contra os deuses, como eu disse, na obra do Homero, né, a Ilíada e a Odisseia. Quem já assistiu o filme Troia lá vê isso. O quanto que o herói é aquele que vai além de simplesmente ser um ser humano. O ser humano que vive debaixo do seu limite, ele é apenas humano. Se você rompe esse limite, você é um herói. E é isso que o Duca mostra na canção. Ele ter conseguido conquistar esse amor, ele é um herói para sua esposa. Porque ele rompe com esse limite. Mas perceba que a saga da vida do Duca é exatamente uma relação entre limites e entre burlar. Entre limites e subversão. Parece que na psicodinâmica da história do Duca, ele tem essa coisa de viver entre o que ele é e entre o que ele gostaria de ser. E ele diz isso no vídeo. E aí ele começa a clarificar mais essa música. Ele diz, por exemplo, que ele sempre cantou como back vocal e sempre foi um bom instrumentista, mas que ele tinha um desejo de ser cantor. Ele deixa isso claro ali. Mas por que ele não consegue? Porque ele diz que ele sempre almejou muito alto e que o padrão dele sempre foi muito alto. Ele até dá um exemplo do Mauro Henrique, cara. Ou seja, olha o padrão altíssimo do Duca. Ele nasceu para ser contrabaixista. Olha o contra, olha a subversão. Aqui usando novamente a ideia do inconsciente na linguagem. O Duca, ele diz, inclusive ele fala no vídeo, que ele não sabe se o baixo escolheu ou ele escolheu o baixo, mas que ele sempre foi introspectivo, baixo. Mas a mesma ideia está no contrabaixo. Ele sempre luta para não ser isso. Então ele diz que o padrão dele é muito alto. E por ser muito alto, ele sofre com isso. Olha que interessante, ele sempre está tentando encontrar a copa lá e encostar a sua folha na outra, de um cantor. E aí fala que ele não queria, mas ao mesmo tempo ele fez a música, olha o desejo, né? Ou seja, ele foi feito para ser back vocal, mas ele quer ser cantor, então ele vai tentando fazer isso. E ele deixa bem claro também no vídeo que não foi planejado, foi impulsivo. Ele foi impulsivo em fazer isso. Isso mostra exatamente o amor dele pela esposa, ou seja, a árvore tentando ser impulsiva, tentando alcançar aquilo que é inalcançável. Essa é a subversão. Essa marca do Duca é muito presente, inclusive, na vida dele como pessoa. Quer dizer, ele é da banda G3, que era o grupo 3 da igreja. Lembram disso? Grupo 3 que era dos piorzinhos, que foram feitos para serem os terceiros, mas que lutam contra esse destino dado a eles e se tornam o G1, a maior banda de rock gospel do Brasil. Que aliás ele diz isso no vídeo, pô, mas você é baixista da maior banda de rock gospel. Ele fala, tudo bem, mas ele quer algo além, ele quer sempre ir além daquilo que lhe foi proposto. Ele quer sempre encostar a sua árvore em outra árvore. Isso é interessante. Isso também faz sentido quando você vê as ideias do Duca. As próprias escolhas ideológicas, políticas do Duca, que muita gente critica ele, há de se dizer, e a bem da verdade, que o Duca tem essas escolhas políticas, gente, da esquerda, não é de hoje. Quem conhece o Duca há tempos, ele já tem esse posicionamento, quando na verdade não estava nada polarizado, como está hoje. As pessoas acham que ele escolheu isso hoje. O Duca já tinha essa visão. E é interessante que uma das questões políticas da esquerda é exatamente a subversão, é o progressismo, é enfrentar o tal do conservadorismo. Eles têm essa ideia. Eu não tenho nenhuma ligação com a esquerda, pelo contrário, eu sou contra essa ideologia política, mas há de se respeitar que isso confere uma personalidade do Duca, sim. Quer dizer, até ali ele também tem a ideia da subversão, e eu não estou falando aqui de maneira, como eu estou dizendo, pejorativa, pelo contrário. É uma marca da identidade dele. Então, a própria ideia do Beck, que quer ser o vocal, né? Não o vocal da banda, obviamente, mas ele queria produzir uma obra cantando. E aí mostra o medo dele de fazer isso. Ele diz isso no vídeo, que é enfrentar o medo. Na letra da música, ele fala sobre subir aos poucos as folhas. Olha só, subir aos poucos. E é interessante que no vídeo ele fala
que primeiro ele gravou o teclado, o baixo, o violão, e que ele não queria cantar, que na verdade era só um teste que ele estava fazendo com uma nova placa de áudio que ele ganhou, que ele comprou. Então, e que na verdade quando estava tudo montado ele, opa, por que eu não gravo uma música cantando? Vocês perceberam isso? Ele fala isso no vídeo, ou seja, ele começa aos poucos, mas ele quer chegar lá em cima e aí subverte. Opa, eu vou cantar. Não, você não pode cantar, você é back. Você pode até tocar, mas cantar não. Mas ele vai lá e enfrenta novamente. Ao que parece, o Duca sempre está nessa tentativa de alcançar a Copa. E ele deixa isso claro, que nessa ideia de sempre fazer o melhor a Deus, muitas vezes a negativa dessa frase, ele é muito angustioso. Por quê? Se ele sempre quer fazer o melhor, mas o melhor dele está muito alto, então ele nunca vai conseguir fazer o melhor, então ele se frustra. Possivelmente, o Duca se frustra muito nas suas obras, na sua arte, no seu dia a dia, com as suas ideias, e ele deve ter, sem dúvida, uma luta neurótica entre entregar uma obra e concluir uma obra e achar que ela não está bem feita ainda e continuar fazendo. Pessoal, é uma música bem interessante. E o Duca, sem dúvida, apresenta isso. É uma música bem interessante, bem forte, bem profunda e que o Duca conseguiu extrair. É difícil ver isso hoje em dia, hein? Mas ele conseguiu extrair a verdade do seu ser em algumas palavras. Será que você consegue fazer isso? Faz sentido pra você? Deixe seu like aqui no canal, comente aqui embaixo, veja se fez sentido, mas veja o vídeo que ele fez, escute a música novamente e siga aqui nessa análise com o Duca no Divã, tá beleza? Compartilha, se inscreva, cara, faça seu comentário, por favor, deixe seu like, é importante você também se inscrever e vem com a gente. Veja pro outro ângulo no Divã de Lucas Cavalcante, é nóis!